Gusto ko sanang maglaro sa labas. Kaso nga lang, umuulan pa rin eh. Kaya yun, sad boy na Mas você é ako. o mais velho. Se ele faz merda, é Ano você ba que yan? tem Di na que tumigil apanhar. tong ulan na to. Eu uso a carta O mal. Cellphone na nga lang ako. A Isa aparece e acaba com você, peste. Tá ficando Dahil louco, wala cão. akong magawa at naiinip na ako, nanood na lang ako ng mga video sa cellphone. Baka naman, pakapiling ka habang nanonood ako ng videos. Bigla ako tong napanood, sabi nagiging multo daw si Talking Angela. Não, não. Você não faria isso. Joanna, Toda vez tignan que alguém mo, comentar nagmumulto com a vovó pala no si Talking comentário, Angela a vovó kapag aparece 3 e dá a.m. uma surra, mamãe. Ah, não. Weh! Deu ruim. Ito sabi nga dito, do not talk Talking Angela kapag 3 a.m. kasi daw nagiging multo. Não, cara, porque se Patingin você nga. ficar muito bravo, você ficar muito bravo. Ito, tingnan mo ito. Bem calho. Então não hoje a Fake news lang ata yan, Kuya Jepoy eh. Se você Malay mo, pedir um totoo, vídeo naglalaro ka ou pala comentar nito. para a vovó, Oh, basta ako, hindi